Bem-vindos. Se não, não, eu vou dar uns anúncios ainda, viu, anúncio? Oi? Eu faço a última, beleza? Tranquilo, combinado. Não se preocupa. Muito bom, meus amigos. Hoje nós vamos estudar, hoje é a nossa aula 7. Nós vamos estudar o capítulo 14 e 15. E eles vão falar sobre dois aspectos da expiação do Salvador Jesus Cristo, onde ela é infinita em sofrimento e infinita em amor. Para começar a nossa aula, nós vamos falar sobre de que maneiras a expiação ela é infinita em sofrimento. E à medida que nós somos estudando aqui os tópicos, meus amigos, eu queria convidar todos nós a refletirmos sobre nossos sentimentos a respeito do Salvador Jesus Cristo, da sua expiação e de como temos valorizado a expiação dele em nossa vida, o que ele fez por nós, tá? Para dar início, vamos ler aqui uma declaração do Alde Callister, que ele fala sobre um aspecto de que a expiação foi infinita, né? De que maneira a expiação foi infinita em sofrimento. Ah, Andréia, pode ler para nós? Posso. Ao contrário do que alguns pensam, não foi apenas um sofrimento mental. Foi uma angústia intensa e prolongada tanto no corpo como no espírito. Foi uma dor física, espiritual, intelectual e emocional, do mais alto grau. Tudo de uma só vez. Foi algo de magnitude tão colossal que fez com que até Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. Obrigado, Andréia. Nós lemos essa declaração em Doutrina e Convênios, né? Que ele sofreu tanto no corpo como no espírito. De acordo com o Alde Callister, como foi isso? Por que ele sofreu tanto no corpo como no espírito? De acordo com o que o Alde Callister falou aí, ensinou. O que levou ele a sofrer tanto no corpo como no espírito? De acordo com o que ele ensinou aí. Cada vez, um de cada vez, vão ter brilho. O que você entendeu aí, Andréia, sobre isso? Você pode compartilhar. Opa! Olha, não sei se está certo, né? Mas, como sabemos, ele sofreu por todos, né? Uhum, Como fala aqui, não foi somente sofrimento mental, né? Foi físico, espiritual, intelectual. É o que nós passamos, né? Muitas vezes sofrimento físico, né? Espiritual, né? Intelectual. Então, tudo isso a gente passa. E Jesus Cristo passou também, né? Para entender sobre esses sofrimentos que nós teríamos, né? Como nós temos hoje. Então, ele passou por tudo isso, né? isso. Obrigado, é isso mesmo. E ali fala que foi tudo só de uma vez, né? Uhum, Isso que foi de grande magnitude, não só por, como a gente aprendeu em outras aulas, né? Não só pelos habitantes deste mundo, mas de outros mundos. E foi tudo de uhum. uma vez só, né? Imagina a dimensão a carga, né, que ele suportou nesse sofrimento. E a Descartes fala isso só como uma introdução, né? Obrigado, André. Júlio, pode ler para nós essa declaração? Estão me escutando? Sim. O fato de ter poderes divinos não tornou seu sofrimento menos excruciante, menos pungente ou menos real. Pelo contrário, é por esse exato motivo que seu sofrimento foi maior, e não menor, do que aquele que os demais mortais podiam vivenciar. Ele tomou sobre si um sofrimento infinito, mas decidiu defender-se apenas com suas faculdades mortais, com uma única exceção. Sua divindade foi invocada para impedir a perda da consciência
e a morte. Ou seja, o duplo mecanismo de alívio do homem, que, de outra forma, subjugaria um mero mortal quando atingisse o limiar da dor que ele suportou. Para o Salvador, porém, não haveria esse alívio. Sua divindade foi invocada não para imunizá-lo da dor, mas para ampliar o receptáculo que a conteria. Ele simplesmente bebeu um cálice maior da amarga bebida. O que chamou tua atenção aí, Júlio? Que ponto da expiação, do saldo do sofrimento dele aí chamou tua atenção? É um discurso muito bonito, esse do Aldous Callister. Ele usa palavras muito tocantes, né, que nos evocam a sentir, né, um pouquinho do que o Salvador sofreu por nós. E o que eu mais gostei nesse escrito foi sobre que ele precisou da divindade para poder suportar conscientemente toda os erros de toda a humanidade, né? Uhum, E a gente não vai ser possível compreender essa grandeza, né? Porque sim, quando a gente olha para os nossos próprios erros, a gente já vê uma algo infinito. E quando a gente olha para os erros de toda a humanidade e as crueldades, né, que já aconteceram, inclusive com Salvador, a gente perde essa noção. é verdade, né? Obrigado. É importante a gente. Algumas pessoas acham que, pelo fato do Salvador ter poderes divinos, foi mais fácil para ele, né? E pelo contrário, foi mais difícil, porque ele teve que, inclusive, usar esses poderes, como você falou, para que ele pudesse suportar a dor e o sofrimento ainda consciente sem morrer, né? Ou seja, o poder dele fez com que o sofrimento se tornasse ainda mais excruciante, né? Mais difícil, né? Ele teve que suportar tudo ali, né? Ele teve que ter um poder para suportar tudo. Então não foi mais fácil para ele, porque ele era o Salvador Jesus Cristo, né? Não foi. Obrigado, Júlio. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta para vocês que o Alde Callister ele compartilha lá no seu livro, ainda ligado sobre os sofrimentos do Salvador, que a gente, agora que a gente viu essa breve introdução. Eu queria perguntar para vocês por que era preciso que Jesus Cristo derramasse seu sangue? O que vocês acham? Por que foi preciso que ele derramasse o sangue dele por nós? Na expiação, tanto no Getsemane como na cruz. O que vocês acham? Porque só assim nossos pecados seriam purificados. Só através do derramamento de sangue do Cordeiro do Senhor é que nós poderíamos ser limpos novamente. E, se eu não me engano, no livro diz que não tem uma resposta para isso. Por que que a justiça só ocorre com o derramamento de sangue? Mas é assim. É assim. Muito bom, Yasmin. Essa aí estudou o material. Estudou a designação. É isso aí, Yasmin. A gente tem várias escrituras lá que o Aldecalister cita, onde faz referência a isso, né? De que o sangue do Salvador Jesus Cristo poderia nos purificar, né? De todo o pecado. Nossas vestes seriam branqueadas pelo sangue do Cordeiro. E de que o sangue é um agente purificador. E antigamente, no Velho Testamento, o sangue era derramado nos sacrifícios, né? E aqueles sacrifícios eram um símbolo do sangue do cordeiro que seria derramado. O sacrifício último de todos, né? Obrigado, Yasmin. Tem uma declaração aqui que o Alde Callister fala sobre isso, que eu queria compartilhar com vocês. Ah, Yasmin, pode ler para nós? Aproveitar que você falou agora há pouco. O motivo pelo qual foi necessário que o seu sangue fosse derramado é aparentemente um mistério. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas por quê? Por que existe essa lei?
Isso nos foi deixado como uma questão de fé. A maneira exata como o derramamento do sangue do Salvador expiou a queda é algo que não foi plenamente explicado por nosso Pai Celestial. Opa, obrigado. Então, olha só, vez ali o porquê, né? Por que que foi exigido pela lei que um sacrifício, que um sangue fosse derramado, a gente não sabe, né? Mas esses possíveis motivos são para que nós pudéssemos ser puros, sermos limpos, né, de nossos pecados. E ele ainda compartilha mais. Ele ensina aqui alguns símbolos duplos que a gente pode encontrar nas escrituras relacionado a isso. Deixa eu ver aqui. Shirley, pode ler para nós? Posso sim. Repetidas vezes nas escrituras, o mesmo símbolo pode ter significado duplo, até mesmo oposto. No Jardim do Éden, foi a serpente que representou o diabo, o pai da morte e das trevas. Mais tarde, porém, foi a serpente de bronze que representou o Salvador, a fonte de vida e luz. As águas da época de Noé destruíram todas, exceto 8 almas. Mas as águas do batismo simbolicamente purificam e salvam toda alma que busca a vida eterna. O fogo é o sinal de castigo para os aflitos do inferno, mas Isaías falou dos justos que vão habitar em fogo consumidor. Isaías 33:14. Na segunda vinda é o fogo que vai destruir os iníquos, mas nesse interim é o fogo do Espírito Santo que purifica e preserva os espiritualmente arrependidos. Num dualismo semelhante, o derramamento de sangue de um homem simboliza a morte, mas o derramamento do sangue de Cristo simboliza a vida eterna. Hum, muito bom, obrigado, Shirley. Então, esse aí são alguns símbolos, né, e significados duplos que nós temos nas escrituras, e às vezes até opostos, né, e que o Alder Callister ali usa para ensinar que, assim como o sangue, quando a gente derrama o sangue, simboliza a morte, no caso do Salvador, o seu sangue vertido e derramado por nós simboliza a oportunidade de termos vida eterna. Então, quais são alguns. Lembra a pergunta que eu fiz no início? Ao ver essa parte do sangue derramado do Salvador Jesus Cristo, algum dos motivos pelo qual o sangue dele, possíveis motivos do que o sangue dele foi derramado, quais são alguns pensamentos e sentimentos que vocês têm sobre o Salvador, sobre o seu sacrifício, pelo que vimos até agora? Como você se sente ao saber que Cristo derramou seu sangue por você? Um pensamento, sentimento, queira compartilhar sobre isso? Eu acho que o principal é de gratidão, de realmente existir uma possibilidade, um caminho pelo qual a gente pode voltar ao nosso lar celestial. Então, eu imagino que todos nós nos sintamos muito honrados, né, de tamanho sacrifício, né, que tanto o Pai Celestial quanto Jesus Cristo precisaram fazer, né? Interessante, né? Obrigado. Obrigado, Júlio. Por meio desse sangue, né, que foi derramado, ele nos deu esperança, né, de termos vida eterna, né? A gente deveria se sentir muito honrado mesmo, como você falou, pelo sacrifício que Deus e Jesus Cristo fizeram por nós. Obrigado, Júlio, pelo pensamento. Yasmin? Assim como a gratidão, eu sinto um perfeito amor, né? Eu queria falar mais coisas, mas com certeza acaba saindo spoiler. Mas eu estava lendo
enquanto eu vinha para cá, para o Instituto hoje, né, para a sede, e eu pude aprender, né, que o sofrimento maior dele não foi na cruz, e geralmente a cruz é o que comove mais a gente quando a gente está estudando, vendo vídeos, né, dos ensinamentos da Bíblia. Geralmente a crucificação dele nos comove muito, mas o Getsemane para ele foi um momento de mais sofrimento, porque foi um momento que a expiação estava ali se tornando real, onde ele pôde travar, não, vencer, né, uma batalha espiritual que sobrepujou a física. E ele, de fato, né? Ele travou uma batalha por nós e venceu, né? Essa batalha, né? Essa guerra, né? Espiritual. E a batalha foi tão intensa que ele suou sangue, né? Por cada um de nós. Sangrou grandes gotas de sangue. Eu oro para que a gente possa lembrar desses sofrimentos, que eles possam nos inspirar, né? A sermos melhores. Obrigado, Yasmin, por compartilhar. Pensemos sobre isso. Muito bom. Uma outra pergunta para vocês. Queria ouvir a opinião de vocês, ou vocês podem compartilhar o que vocês aprenderam nos seus estudos. Mas por que a morte na cruz? O Callister faz essa pergunta lá no livro. Por que Jesus Cristo teve que padecer a morte na cruz? Por que ele não morreu de outra forma? O que vocês acham? Vós, pois, que dizeis? Olha, eu não estudei a aula, a Yasmin vai. Mas assim, eu vou citar a Yasmin, que aí você confirma. Tem uma profecia sobre a morte de Cristo, que ele estaria ao lado de ladrões, ao lado de pessoas, enfim, que... E aí, Yasmin? Não, Olha, oi, Andréia? olha, eu acho que antigamente era feito assim, as mortes. Eles colocavam as pessoas na cruz. Naquela época era assim que era feito. Eles tinham essa prática, né? Uhum. Hoje em dia eu não sei se alguém tem, eu acho que não, mas antigamente era uma das práticas, né? Para determinadas pessoas, né? Eles morriam na cruz. Mas é isso mesmo, Belo, também, né? Era uma prática antiga, como a Andrea falou, e foi profetizado que ele morreria na cruz. Inclusive, a gente acabou de ver um exemplo da serpente que Moisés levantou no deserto, também era um símbolo, né, do Salvador Jesus Cristo que seria levantado na cruz por todos nós. E se nós olharmos para ele, vamos viver. Muito bom, vocês estão certíssimos. Obrigado. Yasmin? Adicionando, né, tudo isso que já foi falado, é, era a forma de morte mais dolorosa, né, já inventada naquela época. Então foi meio que para provar que ele, um Deus, é, é, era capaz de morrer da pior forma que existia. E mesmo assim, mesmo morrendo da pior forma que existia, o sofrimento dele físico não chega a ser comparado com o espiritual, como eu falei. Poxa, muito bom. Essa estudou a aula, tá nos ajudando aí. Muito bom, obrigado, Yasmin. Era uma forma terrível. E o Salvador, interessante, ele queria mostrar para nós que ele se submeteu à forma mais terrível de morte por amor a nós. Ele se submeteu nisso, né? Obrigado, Yasmin. Eu separei algumas declarações aqui para a gente estudar junto. Ah, deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela já? Eu acho que sim. Ficou tudo meio escuro aqui. Agora voltou. Deixa eu ver aqui. Amon, você pode ler para nós? Não sei se você já. Não vou atrapalhar sua refeição aí, não, né? Ah, já acabei faz um tempo já. Então tá bom. Acho, Vai lá. ah, a cruz era considerada a mais terrível forma de execução que o homem poderia afligir a outro homem. Era a mais dolorosa morte que os antigos conseguiram inventar. Ela mantinha a vítima por horas no limiar da vida, sem liberá-la, mas o tempo todo infligindo-lhe nos
nos nervos e nos sentidos tudo que podia dolorosa e conscientemente suportar. Levava o homem até o limiar da dor, mas não além disso. Uma, da, uma dor lancinante e pulsante era sentida pela vítima, que aceitaria de bom grado a morte, mas não conseguia encontrar esse alívio rápido. Talvez a cruz tenha sido escolhida porque o Salvador queria que soubéssemos que ele suportou a maior forma de desumildade imposta ao homem. Mas mesmo então, essa aflição era relativamente insignificante comparada à agonia espiritual do jardim que prosseguiu na cruz. Isso. Obrigado. O que chamou tua atenção aí, amor? Sobre essa explicação aí da crucificação. Eu gostei da parte que está destacada, né? Que o Salvador queria que todos nós pudéssemos saber e enfrentou a maior dor possível que naquela época, né? Que hoje em dia existem coisas muito piores que naquela época que o homem pôde criar. Então, realmente, Salvador ele sofreu por nós da pior forma possível. A gente deve pensar nisso. Se, se eu estou realmente dando valor no que o Salvador ele fez por mim. Boa, obrigado, amor. Boa ponderação, meu amigo. A gente ouve falar que limiar, e várias vezes o Aldecalista usa essa palavra limiar, só para você saber o que significa. Quando ele fala de limiar da dor, é um ponto assim onde é o limite da dor. Ele chega até o limite, até onde é possível sentir dor, esse é o limiar. É, e é isso que o Salvador passou na cruz, com esse método, né, de morrer. Olha essas declarações aqui dos profetas do James E. Talmage e de Bruce R. McConkie. Andréia, pode ler para nós? Andréia lê a do James E. Talmage e a Carol lê de Bruce R. McConkie. Deixa-nos a impressão de que, além do terrível sofrimento característico da crucificação, a agonia do Getsemane havia voltado, intensificada além da capacidade humana de suportar. Naquela hora mais pungente, o Cristo agonizante estava só, da maneira mais terrivelmente real. Obrigado, Andréia. Carol, você pode ler para nós? Sim, eu posso sim. Novamente no Novamente. Calvário, nas 3 últimas horas de sua paixão, na mortalidade, os sofrimentos do Getsemane retornaram. Ele bebeu o cálice completo que o Pai Celestial lhe deu. A isso acrescentamos: se interpretarmos as Escrituras Sagradas corretamente, que toda angústia, toda dor e todo sofrimento do Getsemane voltarão nas 3 horas finais na cruz, as horas em que as trevas cobriram a terra. Não poderia ser que esse tenha sido o período de maior provação, ou que nele tenham retornado as agonias do Getsemane, até, até intensificadas. Obrigado, Carol. O que a gente pode aprender aí, meus amigos, no momento da crucificação? Quais foram os sentimentos que Jesus Cristo teve e os sofrimentos dele, de acordo com essas duas declarações? O que eles ensinam aí que é importante a gente saber? Eu lembro do discurso do Elder Jade Holland? Holland, obrigado, Uhum. sobre a questão de estava só, né? Que a opinião pessoal dele era de que o Pai Celestial, naquele momento, ele não quis olhar, né? O sofrimento que ele estava passando. E, em comparação com a do Getsemane, né?
se recordo bem, enviados anjos, né, para poderem suportar junto com ele, porque aquele momento era crucial que ele pudesse suportar todas aquelas dores. Mas nesse momento da cruz, da crucificação, ele se sentiu só. Então acho que foi o fim, né, o derradeiro para que tudo pudesse ser consumado. Então, a frase, né, que ele fala, né, por que me desamparastes, se eu não me engano, né, nessa fase Isso. da crucificação, é algo que eu fico pensando, né, em comparação com esses dois sofrimentos. Poxa, obrigado, Júlio. É interessante fazer essa comparação, né? Porque, como você falou ali no Getsemane, nós vemos, se não me engano, o Renato de Lucas fala que um anjo do Senhor fortalecia, né? Mas aqui na cruz, ele teve que passar por esse momento. Em um determinado momento, ele se sentiu só, sem aquela ajuda, né? Sem aquela presença, o conforto do Pai Celestial. E o Holland fala nesse discurso, né, que nesse momento ele estava completamente sozinho. Ele precisava passar por isso para saber como a gente se sente, né? Quando a gente se sente completamente sozinhos ou abandonados ou esquecidos de alguma forma. Então ele passou e sente, sabe que isso, como é, né? Passar por isso e sentir isso. Obrigado, Júlio. Aqui eles falam, é interessante que os dois falam, né, que naquele momento ali na cruz, o sofrimento que ele passou no Getsemane, eles retornaram. Os dois profetas falam sobre isso. É que a agonia do Getsemane havia voltado e intensificada, né? Eles sentiram uma dor pungente. Os dois falam da angústia ali que ele sentiu. É como se tudo que ele passou no Getsemane na cruz tivesse voltado e ainda mais intenso. E agora ele não tinha um anjo para fortalecê-lo, para confortá-lo. Ele estava só. E nesse sentido, a agonia, a dor, o sofrimento, nesse sentido, poderia ser maior ali na cruz, né? Naquele momento que ele estava ali, nos últimos momentos de sua vida. Pensa sobre isso, né? Para fechar essa parte, queria compartilhar uma outra declaração que ele fala sobre isso. Yasmin, pode ler para nós? Se sozinho fazia parte de sua jornada, parte de seu infinito sofrimento, parte do clímax de sua agonia, então esse requisito parece não ter sido plenamente consumado no jardim, mas na cruz. O anjo estava ausente. O pai havia se retirado. E o clamor da triste solidão foi ouvido em toda a sua severa realidade. Deus meu, por que me desamparaste? Sem dúvidas, as consequências físicas da cruz não ditaram essa retirada do Espírito de Deus. Em vez disso, pode ter sido uma resposta natural à avalanche de mal acumulado sobre o inocente. Quando o Salvador atingiu o clímax de sua aprovação, quando os infinitos pecados de infinitos mundos se abateram sobre ele, o Espírito de Deus se retirou em decorrência desse mal universal. Isaías ensinou essa verdade quando declarou: nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. E, além disso, Deus ocultou de nós o seu rosto, por causa das nossas iniquidades. Se Deus retirou o seu espírito devido às iniquidades dos mundos, que Jesus tomou sobre si, então os sofrimentos do Getsemane realmente retornaram na cruz. Só, né? O que chamou tua atenção aí, Yasmin? Essa parte. Hum, acho que essa parte que fala sobre a sua infinidade, né? De infinitos pecados, de infinitos mundos, e que a gente sabe que só ele poderia
expiar por nossos pecados, por ele ser infinito, por, como nós estamos aprendendo aqui, ele ser infinito em amor, em abrangência, em sofrimento. E que sem ele, sem essas coisas infinitas, nós ainda estaríamos com a face do Senhor oculta. Hum, Isso mesmo. Ele tinha infinitos atributos e características que o ajudaram, né, o qualificaram a passar por esse infinito sofrimento. Obrigado, Yasmin. Eu queria perguntar para vocês, com base no que a gente estudou aqui até agora sobre a morte do Senhor na cruz e os sofrimentos dele, o que que a gente aprende sobre o Salvador Jesus Cristo? Sobre os seus atributos, sobre suas características que poderia inspirar nossa vida, nosso discipulado. Pode fazer a pergunta, Fábio, por favor. Posso? A olhar a observar esses sofrimentos que Cristo passou no Getsemane, na cruz, o que que a gente aprende sobre ele, sobre o seu caráter, sobre os seus atributos, que deveria ou poderia inspirar o nosso discipulado, nossa vida? Que ele foi obediente, né, à vontade do Pai Celestial, mesmo com todo o sofrimento que fez com que até um Deus é, falasse, Senhor, eu preciso mesmo passar por isso. Então, ele era um Deus, ele era perfeito, e ele teve esses sentimentos de querer desistir, mas acima de tudo, que seja feita a tua vontade, ele disse. Então, ele foi obediente até no momento mais difícil que nenhum humano, que nenhum mortal conseguiria viver, mas ele viveu. Assim como os outros períodos também de fome, de cansaço e etc. Bem isso. Obrigado, Yasmin. E, Fábio, Uhum. é aquela coisa que a gente sempre ouviu, né? O puro amor de Cristo. É uma coisa que ele teve, né? Nos mostrou. É esse puro amor. Mesmo as pessoas cuspindo, levando ele para a morte, né? Mesmo assim, ele não quis o mal de nenhum, né? Então, é isso que a gente tem que ter aqui também, né? Que é tão difícil, mas a gente precisa ter, né? Seguir esse exemplo perfeito dele de ter esse puro amor, de mesmo as pessoas zombando da gente, nos magoando com palavras, desejando mal, né? Qualquer coisa negativa, a gente precisa ter esse puro amor que Cristo teve, né? E é possível, né? Não é fácil, mas é possível. Obrigado, Andréia. Excelente, né? Excelente traço do caráter dele, né? O puro amor que ele teve. Obrigado. Júlio? Eu queria destacar sobre a resiliência. Eu até Hum, pesquisei aqui para não errar no termo, é a capacidade de se adaptar em situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. O foco que o Salvador tinha, né, no fim, no que ele precisava cumprir, me inspira a realmente a suportar todo o que estamos enfrentando nesse momento, para que um dia, assim como ele, eu consiga ser bem-sucedido, né, na vida, né, no hum, Evangelho. isso. Poxa, obrigado, Júlio. Excelente exemplo, né? Ele foi alguém muito resiliente, né? Perfeitamente resiliente, né? Se adaptou a situações muito difíceis, né? Por amor a nós.
Obrigado, Júlio. Muito bom. Amei todos os comentários de vocês, né? Quando eu vi essa imagem aqui, pegando o que vocês falaram, né? É, e ao estudar essa parte a respeito da crucificação e dos sofrimentos, eu me recordo daquela escritura que ele falou que o Salvador ensinou que aquele que não carrega a sua cruz não é digno de mim. E eu sei que às vezes a gente tem que carregar algumas cruzes em nossa vida. Eu sei que talvez alguns aqui de nós estão carregando uma cruz agora. Eu não sei qual é, eu não sei quão pesada ela é, quão difícil ela tem sido para você, quão difícil de suportar, mas eu sei que Cristo sabe, porque ele carregou a cruz mais pesada que existe. E ele sabe como nos ajudar, como carregar essa cruz, como nos fortalecer. E eu oro para que a gente possa carregar a nossa cruz. Ele carregou a cruz, a sua cruz, por nós, e agora é a nossa vez de carregar a nossa cruz por ele, sendo obedientes, demonstrando o puro amor de Cristo por as pessoas à nossa volta, sendo resilientes, principalmente em meus desafios da vida, as dificuldades que enfrentamos, né? Que às vezes a gente está, quando está num momento difícil, né? A gente não é tão resiliente, né? A gente vai dar uma murchada, e a gente tem que ser resiliente, né? Em todas as circunstâncias. Às vezes essa é uma cruz que a gente tem que carregar. E eu oro para que a gente possa lembrar de Cristo e carregar essa cruz por Ele. Às vezes vai ser difícil, vai ser desafiadora, mas nós podemos. Com a ajuda do Senhor, nós podemos. Obrigado, meus amigos. Alguém tem algum comentário, algum pensamento sobre isso? Gostaria de fazer alguma dúvida? Eu só queria reforçar, né, o quanto realmente estar aqui é prazeroso, é realmente maravilhoso poder começar esse processo de arrependimento da nossa semana numa aula do Instituto. Eu queria ter comentado isso Ah, no sábado com a gente, mas eu comento agora, que é realmente deleitoso a gente ter essa oportunidade, né, de refletir sobre esse processo do arrependimento que a gente faz diariamente nessas reflexões aqui no Instituto. É muito, muito bacana. que bom. É muito bacana mesmo, Júlio. Eu aprendo muito, sinto bom espírito com vocês. Muito bom. Obrigado, meu amigo. Obrigado por compartilhar conosco. Bem, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. Pergunta para os universitários, ainda relacionada ao sofrimento do Salvador Jesus Cristo. Essa é uma pergunta bem interessante. Queria saber de vocês, se vocês podem dizer para nós, compartilhar, qual foi a causa da morte do Salvador Jesus Cristo? Se vocês já estudaram a respeito disso, o que vocês sabem sobre isso? Que vocês podem compartilhar. De cada vez, para não ter briga. Foi hemorragia? Hemorragia? Opa! Hemorragia? Será que foi isso, André? Não Hum, sei. Acho que sim, né? boa! Analisando a situação, né? Opa! Obrigado, Andréia. Obrigado. Vamos já confirmar essa informação, viu, Andréia? Olha só, o Elder Callister, ele compartilha alguns ensinamentos sobre isso, tá? Bem interessantes também que eu queria compartilhar com vocês. Igor, você pode ler para nós, meu amigo? Posso. Presta atenção aí, viu? Ele vai falar. Conquanto, conforme afirmado no texto, a entrega da vida tivesse sido voluntária da parte de Jesus Cristo, pois que ele tinha
vida em si mesmo, e ninguém lá poderia atirar, a menos que ele quisesse permitir que se lhe fosse tirada. Houve necessariamente uma causa física direta para o desenlace, o forte e o alto brado, imediatamente depois do qual perdeu a cabeça e entregou o espírito, quando considerado em conexão com os outros detalhes registrados. Aponta para uma ruptura física do coração como causa direta da morte. Grande estresse mental, emoção avassaladora, tanto de aflição quanto de júbilo, e intensa luta espiritual. Estão entre as causas reconhecidas de ruptura cardíaca. Esse autor acredita que o Senhor Jesus morreu de rompimento do coração. Hum, qual foi a causa, então, da morte aí do Salvador na cruz? De acordo com o que o Elder Talmage ensinou? Ruptura cardíaca. Uma ruptura cardíaca decorrente do quê? O que causou? Rompimento do coração. Rompimento do coração. Devido ali, né? Grande estresse mental, emocional e intensa luta espiritual. São algumas das causas, né, reconhecidas para uma ruptura cardíaca, tá bom? Nós sabemos que Jesus Cristo, ele entregou a sua vida, né, por amor a nós. Ninguém tinha poder de tirar a vida do Salvador, de matá-lo, mas ele teve uma causa física para sua morte. E essa é uma declaração do Elder James E. Talmage, e o Elder Callister faz um comentário ainda sobre isso. Eu vou compartilhar com vocês. Shirley, pode ler para nós? Mas assim, se o Salvador sofreu em igual medida ou mais na cruz, por que não houve uma reação física semelhante no cruel madeiro, um sangramento por todos os poros ou outra forma de reação física extrema? Talvez essa reação física tenha se manifestado na forma de uma ruptura cardíaca. Se realmente seu coração se rompeu em resposta ao sofrimento infinito, então o fato de que isso aconteceu na cruz e não no jardim sugere que a cruz pode de fato ter sido o clímax do seu sofrimento universal. Obrigado. Quais pensamentos vocês têm ainda sobre o nível de sofrimento que Cristo passou nos momentos finais da vida dele? Durante a expiação, durante o Getsemane, durante a cruz, ao ver essa causa física da morte dele, quais pensamentos vocês têm sobre o nível de sofrimento que ele foi exposto, que ele teve que suportar? O que vocês pensam sobre isso? Eu vou relembrar um pouquinho do que eu lembro, tá? Mas então, a partir do momento que ele já tinha sofrido lá no Getsemane, ele tinha sido chicoteado, tinha sido cuspido, ele tinha... A mãe dele estava em frente a ele, então eu procuro imaginar estar ali no lugar dele e não dá para imaginar, mas eu não gosto até de assistir, eu não gosto, porque eu tenho uma sensibilidade em mim que tipo, parece que eu estou sentindo em mim. E eu não gosto de nada que tem muita tortura, essas coisas, esses filmes, eu não me sinto bem. Então, partindo desse pressuposto, é o clímax, porque ele já tinha sofrido tanto, e aquele momento ele estava já sozinho,
e realmente foi consumado ali. Então, tem como Foi o, descrever, imaginar qualquer descrição análoga ao que ele sofreu, a gente não vai conseguir entender. a gente vai, a gente, é um motivo de assombro, né, Júlio? Aquele peso, né, da dor e do sofrimento dele, e a gente precisa lembrar disso. Lembrar que até mesmo o coração do nosso mestre foi partido por nós, para nos salvar. E como vocês falaram, isso porque ele era obediente à vontade de Deus. E tem até uma gravura que eu queria compartilhar com vocês aqui, ó. E o Salvador, ele entregou sua vida por amor a nós. Vocês lembram nas Escrituras algum convite que o Senhor faz para nós relacionado ao nosso coração? Ao vermos que uma possível causa da sua morte física foi ter uma ruptura cardíaca, vocês lembram algum convite que ele faz nas Escrituras relacionado ao nosso coração? Além do ouro branco. Eu não lembro se é com coração, mas quando ele compara com uma criancinha, não sei se era com coração que ele estava falando ali. Tem um Hum, coração puro, como de uma É criança. puro, é puro de coração. isso, muito bom, muito bem lembrado, Bruno. Esse é um convite que ele faz, né? Que nós devemos ser puros de coração, sermos como criancinhas, né? E ele falou que dos tais é o reino dos céus. E às vezes você vai ser perseguido, vai ser maltratado por você ser assim. Ele foi morto por ser assim. Ele foi morto, não, desculpa, ele entregou sua vida, né? Mas ele sofreu muito por causa disso. E ele faz esse convite. Que nós sejamos como criancinhas, né? Que temos um coração puro. Obrigado, Júlio e Andréia, né? Que lembraram. E ele falou que a gente deve ter um coração quebrantado. Lembra que ele falou no livro de Mórmon? Que a gente tem que ter um coração quebrantado e um espírito contrito? E um coração quebrantado é isso. Um coração quebrantado é um coração de alguém que se submete à vontade do Senhor plenamente. E por ele ter se submetido, ele foi crucificado por todos nós, sofreu tanto por nós. Então, o fato de nos submetermos a Deus, às vezes, vamos passar por sofrimentos. Não vai ser fácil, mas vai ser recompensador. Às vezes, nós vamos ter que, simbolicamente, também entrar no sepulcro e ficar lá por 3 dias, até que o Senhor nos traga de volta com seu poder. Mas vai valer a pena ter um coração quebrantado, um espírito contrito e sermos como criancinhas. Obrigado, Júlio e Andréia. Bem, muito bom. Nós não vamos conseguir falar tudo sobre o sofrimento do Salvador, porque tem muita coisa, né? E o Adecaris te ensina muitas verdades lá. E eu queria usar esse tempo que nós temos aqui para falar sobre algumas formas de como a expiação ela foi e é infinita em amor. E para falar sobre isso, que seria o outro capítulo da aula, eu queria trazer uma ponderação aqui para nós também, tá bom? Ah, falando sobre o amor do Pai, porque ela foi infinita em amor, e nós vamos falar um pouquinho sobre o amor do Pai Celestial. Olha aqui, ó. Pensa sobre essa pergunta, tá bom? Quais seus sentimentos sobre o amor de Deus por nós ao permitir que o Salvador padecesse tamanho sofrimento? Pensa sobre isso, porque foi um sofrimento. A gente tá estudando
os sofrimentos do Salvador Jesus Cristo e como ele foi infinito, mas também foi um sofrimento para Deus, sem tamanho também, um sofrimento infinito para o Pai. Ver o filho dele, o filho unigênito dele, alguém que era puro, que não tinha pecados, passar por tudo que Cristo passou. Então, pense sobre isso. Quais seus sentimentos sobre o amor de Deus por nós ao permitir que o Salvador padecesse tamanho sofrimento? E vamos ler uma declaração sobre isso, tá? Ah, Amon, pode ler para nós, por favor? Posso sim. Ah, aqui. Tá. Deus ouviu Desculpa, o clamor desculpa, Amon. naquele momento. Né? Rapidinho, Amon. Enquanto a gente vai ler duas declarações e fica com aquela pergunta na mente, tá? Sobre os seus sentimentos em relação ao Pai Celestial. Depois de ler essas declarações, eu queria ouvir vocês sobre isso, tá? Vai lá, Amon, desculpa. Deus ouviu o clamar de seu filho naquele momento de grande sofrimento e agonia. No jardim, quando lemos que os poros de seu corpo se abriram e gotas de sangue o cobriram, e ele clamou: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Pergunto: que pai e mãe poderiam ficar de lado e ouvir o clamar de seus filhos sem sofrimento neste mundo e não prestar ajuda e auxílio? Não conseguimos ficar de lado e ouvir esses clamores sem que isso nos toque o coração. O Senhor não nos deu o poder de salvar nossos próprios filhos. Ele nos deu fé e nos submetemos ao inevitável. Mas ele tinha o poder de salvar. Ele amava seu filho e poderia tê-lo salvo. Ele viu aquele filho por fim no Calvário. Viu seu corpo estendido sobre a cruz de madeira. Viu os cravos serem cruelmente pregados em suas mãos e em seus pés, e os golpes que feriram a pele, rasgaram a carne e derramaram o sangue da vida de seu filho. Obrigado, Amon. Isso é sobre os seus sentimentos em relação ao Pai Celestial. Bom, vamos ver uma outra declaração. Andréia, pode ler para nós? Ele olhou para aquilo. No caso de nosso pai, a faca não foi con... Tá certo, né? Isso. A faca não foi contida, mas caiu, e o sangue da vida de seu amado filho foi derramado. Seu pai olhou com grande sofrimento e agonia para seu filho amado, até que pareceu ter chegado um momento em que até nosso Salvador clamou em desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, penso que posso ver nosso querido pai por trás do véu, olhando para aquela agonia de morte, até que não pôde mais suportar. E como a mãe que se despede do filho moribundo tem que ser tirada tem que ser tirada do quarto, para não ver a agonia final. Então ele abaixou a cabeça e se ocultou em alguma parte do seu universo. Com o seu grande coração quase partido pelo amor que tinha por seu filho, pelo amor que tinha pelo seu filho. Oh, naquele momento em que ele podia ter salvado seu filho, agradeço a ele e o louvor por não nos ter falhado, pois ele não tinha apenas o amor por seu filho na mente, mas também tinha amor por nós. Obrigado, Andréia. Com base nessas duas declarações, meus amigos, vocês podem compartilhar conosco sobre seus pensamentos e sentimentos sobre o amor de Deus por nós ao permitir que o Salvador padecesse também o sofrimento. Como disse, né, que o mesmo amor que ele tinha pelo seu filho, né, Jesus Cristo, é o amor que ele tem por nós também, né?
que nós também somos seus filhos, né? Ele também nos ama. E eu sou imensamente grata, né, por ter um Pai Celestial que nos ama tanto e que quer também que possamos um dia voltar à sua presença, né? E mesmo assim, ele teve que dar seu único filho. E eu fico pensando, né? Se eu tivesse que dar a minha filha para salvar as pessoas, né? Seria muito difícil para mim, muito mesmo. Tem até um vídeo, acho que, não sei se vocês já assistiram, onde o pai perde o filho, né, no trem. Não sei se vocês já viram. Aí dentro desse trem tem várias pessoas com várias atitudes, né? Uma mulher é drogada, outra pessoa tem várias características, né? Então, não sei, eu não lembro exatamente. Ele ajeitava, né? Lá a pista de trem e tudo mais. Ele teve que ajeitar não sei o que lá no buraco, que eu não entendo muito de trem, mas ele teve que ajeitar e o filho dele pequeno estava com ele. E nisso o filho dele, ele foi ver não sei o que e o filho dele acabou caindo lá dentro. Então ele tinha que apertar uma alavanca lá para poder parar o trem. Só que ele ficou pensando, o filho dele estava lá dentro do buraco e tinha as pessoas, né, vindo com o trem. Aí ele ficou pensando se ele, né, puxava a alavanca para as pessoas poderem passar e não acontecer um acidente, e as pessoas morrerem, ou ele salvava o filho dele. Então, infelizmente, né, ou felizmente, ele teve que puxar a alavanca, né, e o filho dele foi esmagado e as pessoas que estavam no trem passaram, né, tranquilamente. E ao ver esse vídeo, né, o sofrimento que aquele pai teve foi desesperador, né, ele vendo as pessoas passarem. Então, aí aparece até no vídeo, desculpa se eu tô prolongando, mas Não? aparece até no vídeo a moça que estava se drogando, né? Escondida no trem, olhando o desespero do pai, né? E ela viu, tipo assim, ela conseguiu entender, né? Que ele perdeu alguém ali, né? Morrendo ali porque o trem tinha passado. Aí a mulher até mudou, né? O que ela fazia, ela não estava mais drogada. Ela tinha mudado a vida dela completamente, né? Então, assim, a atitude que ele teve, resumindo, né? Não sei explicar bem direito. Resumindo, a atitude que ele teve, né? De salvar todas aquelas pessoas, né? Entregando seu filho, ele pôde mudar a vida de muitas pessoas, né? Então, Deus, ele deu o seu único filho, nosso Salvador. E com isso, ele pôde mudar as nossas vidas também, né? A gente não vai ficar perdido. A gente também vai poder voltar à presença do Pai, ter a nossa felicidade, ter nossa família, né? Não vai ficar perdido aqui, não vai se sentir só. Então, o amor do Senhor é muito grande e a gente precisa ser grato, né? Mostrar todos os dias esse amor com atitudes, né? Não só falar. E é isso. É tudo isso, André. Obrigado. Obrigado por... E como você falou, né? É o puro amor, né, que Deus tem por nós e foi muito difícil para ele, né? Se nós, como pais imperfeitos, não imaginamos que um filho nosso passe por esse tipo de sofrimento sem a gente fazer nada, pensa como deve ter sido para nosso Deus, né? Para nosso Pai Celestial, testemunhar os sofrimentos do Salvador e ter o poder de ajudá-lo, de socorrê-lo, de livrá-lo e não fazer. Nós fomos a motivação dele. Nós, como a gente viu em outra aula, nós somos o mundo dele. De todas as criações, nós somos as mais importantes para ele. E isso é uma demonstração disso, né? Obrigado, Andréia. Alguém mais tem algum pensamento, sentimento que gostaria de compartilhar sobre, sobre essa pergunta, né? Sobre o Pai Celestial? E aí? Agora? Opa, É. e assim? Pois não? Desculpa. É justamente esse ponto, né? Às vezes eu tenho a
a impressão de que algumas pessoas, embora elas falem, ah, Deus me ama, mas elas não entendem isso de forma mais profunda, porque às vezes por meio de palavras e frases, as pessoas dão a entender que elas acreditam que o Senhor é um Senhor é, frio, que é um ser frio, que não tem sentimentos de tristeza relacionado a nós. Domingo passado eu escutei uma pessoa falando sobre bênçãos que se a gente não procurar fazer as coisas certas, o Senhor não vai estar nem aí. E eu discordo, ele vai estar aí sim, porque ele quer o nosso bem, ele vai estar aí sim, ele vai se importar sim. Só que ele não pode, né, tomar as decisões por nós. Ele vai se entristecer sim com as nossas atitudes, se elas estiverem erradas. Mas nós temos o arbítrio. Sim. Ele está aí sim, né, Yasmin? Eu penso que o Senhor nunca vai estar nem aí para ninguém, né? Nenhum dos seus filhos. Às vezes a gente não está nem aí para ele, às vezes somos nós, né? Mas ele nunca vai estar nem aí para nós, né? Na verdade, ele vai estar lá sempre lá para nós, sempre disposto. A prova disso foi a vida do filho dele que ele deu por nós. É a maior demonstração de amor. Obrigado, Yasmin. A gente pode ver um pouquinho sobre isso, né? Sobre o amor do Pai Celestial, o infinito amor do Pai Celestial. E agora vamos ver o infinito amor do Salvador Jesus Cristo. A gente vai ler duas citações e eu queria que vocês pensassem numa pergunta semelhante relacionada ao Pai Celestial que fizemos agora, mas agora relacionada ao Salvador Jesus Cristo. Queria que vocês pensassem sobre isso. Quais sentimentos, quais seus sentimentos ao saber que o Salvador sofreu e morreu por você, tá bom? Vamos ver essas duas declarações. Igor, pode ler? O Igor pode ler a primeira ali do Elder Herbert G. Grant, J. Grant. E o Júlio lê a segunda do C.S. Lewis. Posso sim. Essa parte de Jesus não veio, é? Isso. Tá. Jesus não veio apenas como dádiva universal. Ele veio como uma oferta individual, como uma mensagem pessoal para cada um de nós. Para cada um de nós, ele morreu no Calvário. Seu sangue nos salvará sob certas condições. Não como nações, comunidades ou grupos, mas como indivíduos. Cristo tem uma atenção infinita para dedicar a cada um de nós. Ele não tem que lidar conosco em massa. Estamos sozinhos com Ele como se fôssemos o único ser que Ele criou. Quando Cristo morreu, Ele o fez individualmente por você, como se você tivesse sido o único homem no mundo. Hum. E pensamentos e sentimentos vocês têm sobre o Salvador e... Pois não, Júlio? A expiação, ela é personalizada a cada um de nós. Ela é pessoal, né? Então, é muito sagrado pensar que ele estava pensando em mim, né? Naquele momento. Ele estava pensando em cada um de nós, individualmente. E isso só é possível porque ele era um Deus. Ele precisou passar por tudo isso, mas ele sacrificou toda a vida dele para que naquele momento ele pudesse estar pronto, né? Para pensar em cada um de nós. Nossa. Muito sagrado, né? Pensar nisso, né, Júlio? E amigos, que o Salvador pensou em nós. Em mim, no Fábio, no Júlio, no Igor, na Chile, em cada um de nós, lá no Getsemane, na cruz, individualmente. Às vezes a gente fala muito, né, que o Senhor expiou por toda a humanidade, e às vezes a gente olha isso como uma coisa muito abrangente, assim, né, genérica, e foi de fato.
Mas quando você pensa que a expiação foi individual, foi por você e por mim, para mim é diferente. É ainda mais sagrado, como o Júlio falou. Obrigado, Júlio. Alguém tem algum pensamento ou sentimento que gostaria de compartilhar ainda sobre isso? Sobre o Salvador Jesus Cristo e o sofrimento e o amor dele, que a gente pode ver aí nessas declarações? Ah, só queria comentar que eu gosto muito de As Crônicas de Nárnia, que é o C.S. Lewis. E a gente pode ver alusões, né, nas crônicas sobre Jesus Cristo, sobre que ele era o grande leão de Judá, como ele representa nas Hum, crônicas. Eu já li algumas crônicas, são muito legais. E pensar que não somente nós, a Igreja de Jesus Cristo, né, nós temos a plenitude do Evangelho, mas o sim, mundo gira em torno de Salvador, o mundo cristão, né? E pensar aham, que, mesmo ele não tendo sido membro da igreja, ter falado dessa forma, como é bacana de termos empatia, né, com os outros, para que a gente possa se unir nessa fé. legal, obrigado. É verdade, né? A gente tem muitas coisas semelhantes ali, né? Muito bom, obrigado. Maravilha, meus amigos. Eu queria encerrar nossa. Opa, desculpa. Alguém quer falar? Carol? Pois não? Eu achei muito interessante esse discurso, porque eu lembro que eu li ele no início desse ano, e os sentimentos que eu tive quando eu estava estudando, né, era como, como o Salvador, ele inspira as pessoas, né, como ele pode as pessoas, e que hoje em dia a gente não vê pessoas inspiradas a seguir os passos de Salvador por conta de algumas coisas que a gente participa. Mas se a gente for parar para pensar assim, o mundo ele tá muito, como posso dizer, muito fechado as coisas que são sentimentais. Quando a gente age de uma maneira diferente, as pessoas nos ignoram, as pessoas acham que aquilo não é comum. Eu já vi muitas vezes, quando eu estava tentando ajudar alguém, elas me paravam e falavam assim, por que eu tá fazendo isso? O porquê eu sou tão boa, sendo que as pessoas não estão nem aí. Aí eu ficava pensando, né? Será que é isso que o Salvador faria? Será que ele se manteria firme e ignoraria tudo e todas as coisas? E eu fico pensando que a gente mantém esse pensamento, sabe? O que o Salvador faria nesse momento? Se ele ajudaria as pessoas ou ele deixava elas pra lá? Mas eu nunca optei pelo lado mal das coisas, sabe? E sim Uhum. pela compaixão e como ele amou as pessoas, né? Incrível isso, eu acho surreal. Uma pessoa que sofreu por tantas dores e mesmo assim acreditar na alma das pessoas. E mesmo vendo a sua mãe, porque como não lembro o nome da pessoa que falou agora, mas realmente é muito doloroso quando a gente perde um ente querido. E ainda mais sendo um filho, né? É algo que ninguém consegue descrever, apenas sentir que nos acompanha uma vida inteira. É isso. Pronto. É tudo isso, Carol. Obrigado. E, nossa, é um amor que a gente não consegue compreender, né? E eu acho que o nosso sentimento é de amar o Salvador, né? Amá-lo ainda mais, amar nosso Pai Celestial e lembrar do convite, né, da admoestação que ele fez a todos os seus discípulos, né? Que se me amais, guardai meus mandamentos. Eu oro para que ao estudar a, a, como a expiação de Cristo foi infinita em sofrimento e amor, que isso possa nos inspirar
a sermos discípulos mais fiéis, mais obedientes, mais submissos à vontade do Senhor, mais humildes, né? Que a gente possa pensar, né? Como a Carol falou, nossa, será que Cristo faria isso que eu tenho feito? Será que isso que eu tenho feito tem demonstrado minha gratidão por tudo que ele sofreu e por tudo que ele fez e faz por mim todos os dias? E como nosso amigo Igor colocou aqui no chat, muito bom, ele diz assim: ele sofreu e passou, Cristo sofreu e passou por tudo isso por amor a cada um de nós. E que através da expiação dele, a gente pode se arrepender todos os dias e voltar à presença dele um dia. E foi para isso que ele fez, né? Porque fazia parte de um plano. E o plano é que nós possamos ser redimidos, que a gente possa encontrar alegria, felicidade, não só nessa vida, mas vida eterna no mundo vindouro. Eu sou muito grato ao Salvador Jesus Cristo. Eu sei que ele vive. E eu sei, meus amigos, que ele sofreu todas essas coisas porque nos ama. Eu sei que ele nos ama de um modo perfeito, individual, particular, pessoal. Ele nos conhece, conhece nossa vida. Eu sei que se nós o buscarmos, se nós guardarmos, se nós obedecermos e guardarmos seus mandamentos, o nosso amor por ele vai aumentar. Se nós começarmos a estudar sua vida e procurar imitá-lo, nosso amor por ele vai aumentar. E para o Pai Celestial também. Eu queria compartilhar esse testemunho com vocês e agradecer vocês estarem aqui, pela sua participação, pelos jovens maravilhosos que vocês são. Eu testifico disso em nome de Jesus Cristo. Amém. Nossa próxima aula, meus amigos, será as lições capítulos 16 e 17. Elas vão falar sobre a bênção da ressurreição e a bênção do arrependimento, tá bom? Eu vou compartilhar depois no grupo esse material. Vamos encerrar com uma oração? O Amon, você vai fazer pra gente, mano? Vou sim. Então tá bom. Carol, boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite, gente.